regras da convivência cristã. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Poderia escolher tantos versículos, mas preferi este. Pelo contexto, pela pessoa que o escreve, pelas circunstâncias que ele viveu na vida e que podem nos ajudar a entender na prática quais são as regras da convivência cristã que agrada a Deus, que é benéfica para cada um de nós. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12, depois dele falar dos irmãos, dos que não são irmãos, depois dele falar que poderia confiar na carne, depois dele falar que era um camarada de alta classe, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu de mais alta estirpe, depois dele falar que era tão zeloso por Deus que acabou a perseguir a igreja, depois dele falar que, com relação à justiça que há na lei, ele era irrepreensível, ninguém o batia nisso. Depois dele falar, olha, o que para mim era lucro, todas essas prerrogativas, ele fala, eu considerei tudo isso um refúgio, um esterco, um lixo, porque eu encontrei a sublimidade de conhecer Jesus Cristo. E daqui para frente eu só quero ser achado em Jesus como alguém que não tem justiça própria. De maneira tal, ele faz esse preâmbulo para chegar no verso 12 e dizer, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Esse é o apóstolo Paulo. E ele vai nos ensinar, nessa passagem e em outras, que regras existem para a nossa convivência como cristãos, nesta igreja e no mundo onde Deus nos coloca. Vamos orar por isso. Obrigado, Pai, por essa bênção, de pertencermos a Jesus, de termos Jesus morando em nosso coração, de termos sido selados com o Espírito Santo, de termos diante dos nossos olhos, na mente e no coração, a sua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque a obra que o Senhor começou em nós não está pronta, mas o Senhor prometeu completá-la até o dia de Cristo. Obrigado pelo texto de Filipenses, onde Paulo admite, não sou perfeito, mas eu tenho que prosseguir para conquistar aquilo para o que Jesus me conquistou. Ajuda-nos a termos a mesma perspectiva de vida, o mesmo posicionamento, para que não tenhamos ideias superestimadas a nosso respeito e nem subestimadas, mas sim corretas, pela graça daquele que nos conquistou para uma vida abundante, cheia da sua plenitude, mas ainda assim conscientes que somos pecadores limitados. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Bem, isso tudo que eu falei é como uma abertura para a gente entender a meditação desta manhã. E eu li um trecho que vale a pena repetir para vocês. Gostei muito. Talvez eu não leia o texto todo, mas para qualquer pessoa que se subestima e se acha um lixo, ou para qualquer pessoa que se superestima e se acha o máximo, eu quero ler a observação que esse escritor faz logo no início do livro. Ele diz assim: uma das observações mais irônicas que eu ouço de tempos em tempos a respeito da Bíblia é quando alguém diz que a Bíblia se trata de um livro de personagens religiosos imaculados que não refletem o mundo verdadeiro. Veja só, alguém de vez em quando sai com essa conversa de que a Bíblia é a respeito de personagens imaculados, perfeitos, santos, que não refletem esse mundo.
Essa é a observação comum. Aí vem o autor dizendo: essa observação me dá a certeza de que tal pessoa não leu a Bíblia. Você já notou quantas famílias desajustadas existem no livro de Gênesis? Aí ele vai fazer um resumo. Famílias desajustadas, pessoas excêntricas, depravadas, extremas em gênios. Caim inveja Abel. Caim mata Abel. Lameque dá início à poligamia no mundo. Vai ler na Bíblia. Noé, o homem mais justo de sua geração, fica embriagado e amaldiçoa o próprio neto. Ló, quando sua casa é cercada pelos habitantes de Sodoma, que querem violentar seus hóspedes, propõe que eles violentem as suas próprias filhas. Posteriormente, suas filhas embebedam e ficam grávidas do próprio pai. E Ló é o homem mais justo de Sodoma. Abraão causa desavença entre seus filhos Isaque e Ismael por favorecer Isaque. E eu aproveito o ensejo para dizer: não esperou, não teve paciência e foi induzido pela própria mulher a ter filho com outra para garantir a sua descendência, sendo que Deus tinha dito que seria por ele mesmo. Isaque provoca uma inimizade de 20 anos entre seus filhos, Jacó e Esaú, por favorecer o mais novo. Jacó elege José favorito entre os 11 filhos. Os irmãos planejam matar José e acabam vendendo como escravo. Gente boa, gente fina, elegante. Como dizia o Lulu Santos, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera. E até agora essa era não chegou. O único de todos os tempos que é ó concurso, fora de série, perfeito, tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo. O casamento de todos eles apresenta problemas graves. Abraão relaciona-se sexualmente com a serva da mulher, depois a expulsa de casa com o filho. Isso daria um baita de um processo hoje. O cara ia ficar preso o resto da vida pagando pensão para Agar. A pedido da mulher legítima, eles passam, Agar e Ismael, a vagar pelo deserto. Se não fosse Deus intervir, estavam vagando até hoje. Isaque e Rebeca manifestam preferências individuais por determinado filho, numa história familiar cheia de ciúmes, fraude e desavenças. Jacó se casa com 2 mulheres, enquanto ambas se desentendem por motivos de fertilidade. Ele coabita com as servas dela e as toma como concubinas. Rúben, o seu primogênito, deita-se com a concubina do próprio pai. Outro filho, Judá, deita-se com a nora disfarçada de prostituta. Eu estou falando da Bíblia. Eu não estou falando de livro humano do século 21. Essa mulher, toma essa atitude por não ter filhos. Seus 2 maridos, filhos de Judá, eram tão perversos que Deus os matou e Judá abandonou a própria sorte. Essa gente precisava de um terapeuta. Porque o autor do livro de Gênesis menciona tudo isso? Por quê? Por um motivo muito importante. Todos nós somos excêntricos e tremendamente depravados, corruptos. Quem nos conhecerá? Só Deus. Só Deus pode nos conhecer, só Deus pode nos ajudar. Conhecendo essas histórias, e não conhecendo as histórias de vocês, e nem de vocês as minhas, como é que a gente faz para viver na igreja? Com todo esse background, com todas essas informações, como é que a gente faz? Pensando que nem Paulo. E tirando da vida dele as regras para a nossa própria maneira de viver, libertos de quaisquer pretensões humanas, nas próprias mãos do único que lapida, capacita, transforma. E volto a lembrar de música brasileira. Tem uma música dos anos 70, de um sambista, que diz que Deus, aliás, Deus não, né? Eu estou incluindo Deus na história, mas diz que o verdadeiro samba é aquele que quebra todos os cordões de isolamento. Então eu quero que Cristo quebre todos os cordões de isolamento que nos prendem a uma espécie de convivência falsa, hipócrita, pretensiosa ou até opressora. Pois Paulo, meus irmãos, será que era fácil ser Paulo? O camarada tinha
vamos dizer assim, um histórico, né? No Serviço Nacional de Investigações lá de Jerusalém, a ficha do homem era muito suja. O camarada tinha visto muita gente morrer e ele tinha, assim, sangue nos olhos. Ele tinha prazer de levar cartas e de matar cristãos por julgar que cada um deles não era de Deus. E ele, pelo contrário, era. Paulo era perseguidor, era blasfemo. E de repente Jesus o converte. Jesus o muda. E aí ele sai da posição de perseguidor para perseguido e obreiro para vários cantos fora do seu país. Mas a fama dele era tão grande que quando ele entrava num lugar, numa cidade, a turma dizia: não é este o fulano que vivia entrando nas casas e sinagogas em todas as cidades, até mesmo além de Israel, para massacrar os seguidores do caminho que seguiam Jesus? E Paulo teve muitas batalhas, muitas dificuldades para ser aceito e para ser o apóstolo que foi. Então não era fácil. Ele aprendeu então com a própria dureza da sua vida e com a graça de Jesus quais eram as regras para a convivência cristã. E eu vou citar apenas poucas que a gente pode deduzir desse texto e de tudo aquilo que o próprio apóstolo Paulo escreveu. A primeira regra da convivência cristã é olhar a etiqueta. Não é a etiqueta comportamental. Sabe aquele saldão de loja de fim de ano? Não tem? Você já entrou num saldão? Você já entrou aí naquela Black Friday, não sei o quê, onde tem lá o saldão de fim de ano? Vai numa loja chique, ou loja de pobre, ou loja de classe média, ou seja lá que loja for, não vai ter um saldão lá, e na etiqueta não vai estar escrito, ou na placa de vende-se, no estado em que se encontra. O preço é normal, 300, calça jeans, lá está por 120, você fala, poxa, aí a pessoa fala assim, mas é no estado em que se encontra, é peça de mostruário, ou leva ou não leva, mas se levar não reclama, não tem devolução. O que Paulo está dizendo? Eu não sou perfeito, está etiquetado no peito dele, e no meu e no seu. Quando você quiser aprender a regra número 1 para a convivência cristã, olha a etiqueta, é a primeira regra, e na etiqueta está escrito, uma placa enorme, no estado em que se encontra, leva, pode me levar, eu não sou perfeito. E Paulo disse isso claramente, sem medo de ser feliz, ou pelo contrário, exatamente para ser feliz, é que ele disse, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito. Olha a etiqueta do teu irmão, mas antes, olha a sua. E lá na sua etiqueta está escrito assim, por favor, tenha paciência comigo, estou em obras, desculpe o transtorno, Cristo está trabalhando em minha vida, eu ainda não estou legal. De repente alguém entra numa igreja, seja ela qual for, e pensa assim, aquele cara lá é o top. Aquele lá. Aliás, ele não está mais lá. Ele está aqui, ele está lá, ele está em todo lugar. Ele está entre 2 ou 3 que se reúnem em nome dele. Porque se alguém aqui viesse reunir em nome de Calvino, está ferrado, está lascado. Se vier aqui se reunir em nome de liturgia da igreja presbiteriana é a melhor. Quem disse? Não existe isso. Eu creio e fui educado numa forma de doutrina. Sabe o que Paulo diz? Abrace de coração a forma que você foi educado. Viva e morra por isso. Mas acima disso é Jesus, que domina, que reina e leva você a compreender como Paulo. Olha a etiqueta. A primeira regra de convivência cristã é olhar a etiqueta, e na sua etiqueta e na minha está escrito o quê? Não sou perfeito, eu sou como o saldão de uma loja, leva do jeito que está, é mais barato, mas a graça é cara. E a Bíblia fala, na boca de Paulo, em 1 Coríntios 6, você foi comprado por preço. Glorifica a Jesus no seu corpo. Você não é de você mesmo, você não se pertence mais. Por isso não tenha medo nem vergonha de dizer, quer conviver comigo? Olha sempre a minha etiqueta, mas não esqueça de olhar a sua. Você e eu
temos que deixar sempre, sabe aquela etiquetona que você logo corta quando compra, para não dar uma de dos trapalhões, né, que compravam um terno e ficava a etiqueta pendurada. No nosso caso, já que somos os trapalhões de Deus, os excêntricos, os esquisitos, nós temos que deixar a etiqueta sempre pendurada, dizendo, é saldão, é peça de mostruário, não está pronta, não está bonita, mas é salva pela graça. O nosso valor está no que Deus fez por nós, não no que nós fazemos por Ele e nem para Ele. Segunda regra de convivência cristã, evitar a ilusão. A ilusão de que você pode mudar e transformar as pessoas ou controlá-las a seu bel prazer. O apóstolo Paulo jamais deixou que alguém o julgasse. Ele diz, eu não permito que ninguém me julgue, eu também não julgo ninguém, eu não quero manipular ninguém, eu não quero transformar ninguém, não pertence a mim fazê-lo. Quem o faz é o Espírito Santo. E ele diz em Tito capítulo 3, foi pelo lavar regenerador do Espírito Santo que nós conseguimos nos tornar a pessoa que somos. E isso é um progresso. No capítulo anterior de Filipenses, ele diz, se você pertence a Cristo, Ele vai desenvolver em você o querer e o realizar dele. Você tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, mas não se iluda. Você não muda, não manipula, não controla, não transforma ninguém. O autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, alguns acham que é Apolo, pode até ser, outros acham que é Paulo, pode até ser, mas não há uma segurança categórica. No capítulo 5 ele diz assim, devido ao tempo decorrido da vossa fé, devíeis ser mestres, no entanto sois necessitados de leite, mingauzinho, papinha, porque vocês não têm estrutura para engolir e digerir alimento sólido que pertence àqueles que pela prática exercitam as suas faculdades mentais e são pessoas experimentadas na palavra de Deus. Então é possível que alguém permaneça na fé durante décadas e ainda infantil, e ainda imaturo, e ainda criança, com pretensão de ser gente grande. Que coisa impressionante. Evite a segunda regra da convivência cristã. Evite a ilusão de que há em você algum poder de transformar ou de mudar ou de moldar as pessoas do seu jeito. Vocês se lembram que Paulo teve uma discussão, um bate-boca com Pedro? Quem nunca leu isso tem que ler Gálatas. E foi um bate-boca ferrenho. Ele teve um bate-boca com Barnabé, por motivos diferentes, porque Barnabé era nobre, Paulo era turrão. Barnabé era um democrata de primeira linha. E Paulo era assim no início da vida. Errou comigo uma vez só. E João Marcos pisou na bola. No primeiro ato de ser convocado para as missões, ele refugou. Paulo falou, comigo não vai mais. Na segunda vez, Barnabé, conciliador, democrata, fala, Paulo, tenha um pouco de paciência, não sei o quê. E a discussão foi violenta no presbitério. O que fizeram? Bom, a saída foi simples. Deus falou, Paulo, pega Silas e vai. Barnabé, pega João Marcos e vai. 2 grandes focos missionários se formaram. E a Bíblia mostra a grandeza de Barnabé. Paulo só vai chamar João Marcos muito tempo depois, já admitindo que ele deveria ter feito lá atrás. Não houve nenhuma ilusão de que Paulo era o máximo, nem Barnabé se julgou, mas que ele era mais lapidado, o coração mais terno. Isso é maravilhoso, porque a gente pode ser assim também. Paulo aprende, eu aprendo, você aprende. Regras de convivência cristã. Olhar a etiqueta, evitar a ilusão. A terceira regra da etiqueta, ou da convivência cristã, praticar a aceitação. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não recebi, eu não tenho ainda a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Quantas cartas ele já escreveu, e nessa mesma ele vai fazer um pedido. Olha o capítulo 4, versículo de número 2.
Rogo a Evódia e a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Isso aqui é o quê? Pratique a aceitação. Eu não sei se a Evódia e a Sinti, que eram o presidente e vice-presidente da SAF, pode até ser. E as duas se bicaram. Uma queria a oferta todo dia, a outra não. Uma queria o relatório de um jeito, a outra não. Sabe essas coisas? Mas isso não acontece na nossa igreja. Não acontece. Ninguém briga por banalidade na nossa igreja, só por coisa grande. Mentira, estou mentindo. Tem hora que as pessoas dizem num culto de ceia: irmão, eu amo você. E na reunião depois do culto, por que cantou aquele hino e não cantou aquele? Já vai bicudo, já toma calmante, maracujina. Devia ter um copinho de maracujina, uns comprimidos de alprazolam na porta da igreja, para entrar já tomar, aí fica doce, tranquilo, fica zen. Por quê? Porque nós temos a ilusão de manipular, de controlar, de dominar, e Paulo está dizendo: pratique a aceitação, Evódia. Sinti, que pense concordemente, tem um denominador comum que é Jesus. Tem coisa que importa, tem coisa que não importa. Então, Paulo era assim, aprendeu muito. E na discussão que ele teve com Pedro, diferente da discussão que ele teve com Barnabé, o motivo era mais complexo, era mais de ordem teológica. Nem tanto teológica, mas de ordem comportamental. Pedro era um sujeito mais brucutu, vamos chamar assim. Ele era um líder nato. Paulo não. Paulo era a mente, Paulo era o intelecto, era o organizador. Vamos dizer, Paulo é Calvino e Pedro é Lutero, porque era assim que os dois eram, de verdade. Só que quando Pedro, não entendendo a graça dispensada a gentios e pagãos, ele fazia uma coisa que nenhum de nós deve fazer: viver com duas, sabe aquelas, uma cara de uma cor, uma cara da outra. Quando ele via os judeus, a judeusada, meus irmãos, judeus crentes, convertidos, ele ia lá, abraçava, fazia festa. Quando ele via que na mesma reunião estava chegando os gentios convertidos, ele deixava os judeus num cantinho, dava uma volta e ia cumprimentar em segredo os gentios. E Paulo falou: o que é isso? O que você está pensando? O que você está fazendo? E Paulo repreende Pedro pela maneira errada. Os irmãos já passaram por isso? Você está numa roda de amigos, na maior tranquilidade, de repente vem um outro amigo que não sabe que você é amigo daqueles, e você dá uma disfarçada. Não, vai lá, são seus amigos? Não, conhecido, passei ali, me chamaram para... E Paulo falou: não faça isso, o crente tem que ser transparente. Evita qualquer ilusão, mas pratique a aceitação. Paulo fazia isso e temos que aprender com ele. Eu não sou perfeito, e ele está deixando claro. Já imaginou o líder maior do Novo Testamento dizendo em alto e bom som e lavrando em ata: eu não sou perfeito. Talvez foi por isso que a igreja de Corinto falou: você não é perfeito? Então vaza daqui. E Paulo fala: puxa vida, já queriam mandar Timóteo embora, e Paulo fala assim, logo no fim da primeira carta: o rapaz é jovem, mas tem futuro, recebam, deixe que ele trabalhe no vosso meio, sem nenhum receio, aceite do jeito que ele é. Nós cantamos aqui: eu quero ser uma bênção para você, o aceitando assim como você é. Regras da convivência cristã: olhar a etiqueta, evitar a ilusão, praticar a aceitação. A quarta, aceitar a normalidade da anormalidade. Essa ideia eu tirei do livro, achei muito interessante. É normal ser anormal. De perto, todo mundo é anormal. De longe, todo mundo parece beleza, centrado. Mas toma um copo d'água, come uma pizza. Eu tinha um presbítero chamado Jairo, violeiro. Ele e a dona Edi, os dois eram violeiros. Assim, cantavam todo culto. Cada um vinha com a violinha, botava a partitura lá, e ele não enxergava muito bem, tinha acho que era diabetes e tal. Ele botava uma letra grande assim, de vez em quando ele errava a letra, encostava a viola assim, cantava e tal.
Num belo culto ele falou assim: para você conhecer alguém, é preciso começar. E eu fiquei intrigado com aquele negócio. Para você conhecer alguém, é preciso começar. Aí eu entendi, como ele era de Piracicaba, começar não era o verbo começar, era comer sal, ou sar na língua dele, né? 1 quilo de sar que você come com alguém demora. E aí você vai conviver e vai conhecer aquela pessoa, porque vai, o dia após dia, até consumir 1 quilo de sar, não é brincadeira. Por isso, regra da convivência cristã, aceite a normalidade da anormalidade. Nós somos anormais. Ninguém pode chegar, já que Paulo foi o primeiro, eu não sou perfeito. Eu não sei em que áreas ele estava dizendo, mas alguma coisa na consciência daquele homem, e ele disse isso em Atos: se tem alguma coisa que eu procuro manter limpa, é a minha consciência, diante de Deus e diante dos homens. Mas ele estava admitindo, eu não sou perfeito. Talvez o gênio intempestivo, talvez a maneira de pegar no pé das pessoas o tempo todo, não sei. Eu não sei a que ele se referia, mas com certeza era muito saudável para a vida dele, para a convivência dele, com todo tipo de gente. E olha, ele está falando para a melhor igreja que ele pastoreou, porque foi a única que ele disse que tinha saudade. Já imaginou Paulo pregando na igreja de Corinto, a pressão que era sobre a cabeça dele? E ele falava: eu trato vocês como filhos, é justo que eu receba o mesmo tipo de tratamento. Então Paulo nos ensina as regras da convivência cristã, e uma delas que eu acabei de citar é aceitar que nós somos anormais, nós somos esquisitos, nós somos estranhos. Você não se pega de vez em quando fazendo e falando coisas: como é que eu fiz isso? Agora, daí a pedir perdão, daí a falar: não, pessoal, aí vem justificativa, cada um tem as suas, mas Paulo está dizendo: eu e Jeremias somos donos de um coração desesperadamente corrupto. Às vezes a gente peca na língua que a gente tem, meio ácida, meio ferina. Às vezes a gente peca na indolência, não gostamos muito de perdoar ninguém. Às vezes a gente peca, vamos dizer assim, na precipitação, prometemos o que nunca vamos cumprir. Às vezes a gente peca na passividade, a gente acha que é mero observador. Às vezes a gente peca por não mergulhar. Não, eu mergulho, eu vou contigo até o fim, eu estou lá, eu sou dessa igreja. Tem muitas coisas que você tem que aceitar sobre você mesmo. Regras da convivência cristã: abandonar a síndrome de porco-espinho. Bom, essa não precisa, é autoexplicativa. Porco-espinho não se chega, porque cada vez que ele se aproxima, ou ele é espetado. São mais de 30 mil espinhos que um porco-espinho tem. E Jesus não pastoreia porco-espinho, só ovelha. Então, mesmo que esteja calor, você junto comigo e junto com o irmão é muito saudável. Você sozinho e eu sozinho é perigoso. Então abandona a síndrome de porco-espinho. Eu não posso porque eu não aguento, eu não suporto. Quem? Aquela pessoa, aquele irmão, aquele pastor, aquela não sei o quê. Então, a síndrome de porco-espinho, eu não me aproximo porque eu não me adapto. Então, você já viu alguém que tem porco-espinho de estimação? Ninguém tem. Tem gente que tem lagarto, tem gente que tem jacaré, tem gente que tem o diabo. Mas porco-espinho ninguém aguenta. Por isso, para a convivência cristã ser saudável, mesmo admitindo eu não sou perfeito, abandone a síndrome de porco-espinho. Aquele tipo de pessoa que olha para si no espelho, como aquela madrasta da Branca de Neve, e pergunta o tempo todo: espelho, espelho meu, consciência, consciência minha, tem algum crente mais bonito e correto e perfeito do que eu? E o espelho vai dizer: tem, milhares que não se dobraram a Baal, Elias. Não é só você não. E é a síndrome de Elias que gerou a madrasta da Branca de Neve. Porque Elias olhava para Deus e falava: só eu
Só eu. E hoje tem muita gente que diz a mesma coisa. Só eu sou crente, só eu sou dedicado, só eu oro, só eu louvo, só eu penso direito. E eu não quero que você pense assim, porque se alguém poderia pensar assim, esse era Paulo. E o que é que ele fala? De cara, eu não sou perfeito, mas eu faço uma coisa, ele diz na sequência: eu esqueço os meus próprios erros de lá de trás, e eu caminho para as coisas que estão diante de mim, porque o meu alvo é Jesus. Regras da convivência cristã: abandonar a síndrome de porco-espinho. Só mais duas: crer no milagre da graça. Essa é outra regra da convivência cristã. Há um milagre que a graça faz. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e Ele transforma, e Ele renova, e Ele cuida da mente, cuida da linguagem, cuida da ética, Ele aperfeiçoa. Como é bonito ver alguém ser transformado por Jesus. Como é bonito ver alguém que se quebranta, se humilha e fala: Senhor, haja em mim. Quebranta-me, Senhor, me dá mais sensibilidade, me dá mais fervor, me dá mais humildade, Senhor. Que bonito ver alguém recém-convertido amar a Jesus e depois ter fome e sede de conhecê-lo. Tem uma pessoa que está congregando conosco há uns 2 meses. Toda quinta ela vem. Toda quinta ela tem pergunta. E hoje eu pedi para me procurar após o culto da noite para responder as perguntas da semana, para dar alguns livros para ela ler, porque a pessoa que nunca tinha lido um livro na vida e é vendedora de livros virtuais, livros raros, começou lendo a Bíblia. Falei: leia a Bíblia. E a Bíblia, quando você começa a ler de prima, é pergunta que não acaba mais. Por que é isso? Por que é aquilo? O que fez isso? O que foi aquilo? Entendeu? Mas há uma fome que muitos perderam. E aí a graça não trabalha mais, porque a pessoa pretensiosamente já julga, diferente de Paulo: eu alcancei o topo. E eu me lembro de uma pessoa, a única que disse: sou perfeito. Os irmãos se lembram dele? Conhece aquele que um dia falou que era o sinete da perfeição, que era o máximo da criação de Deus? Lembra dessa pessoa? Ele tem vários nomes. Um deles é Satanás, o outro deles é diabo, o outro deles é adversário, é Lúcifer, anjo de luz. Ele foi o primeiro a olhar para Deus e falar: eu quero ser igual. Quando ele viu que não conseguia, ele chamou Eva e falou assim: o dia que você comer essa frutinha maravilhosa, você vai saber como Deus. Por isso que ele não quer que você coma. E ela caiu na lábia, o marido dela caiu também e jogou a raça nessa desgraça. E só Jesus tira a desgraça e incute, introduz a graça, que não apenas salva, mas transforma, aperfeiçoa. E Paulo diz: eu quero prosseguir para o alvo. Meu alvo é Jesus, eu creio. E ele disse, e eu creio também, que a graça tem o poder de melhorar a etiqueta, de falar: deu uma consertada? Não, mudou tudo, fez novo. Não há essa coisa de mandar para costurar, mandar para remendar. Ele faz tudo novo. Quem mentia não mente mais. Quem tinha um coração endurecido agora é sensível. Creia no milagre da graça, porque assim Paulo nos educa. E a Bíblia fala que Deus nos educa, porque se a graça nos salva, Ele nos educa para vivermos no presente século de uma maneira sensata, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa. E são 3 palavras importantíssimas de Tito, quando Paulo fala para ele. A graça nos ajuda a sermos sensatos em relação a nós mesmos, sermos piedosos em relação a Deus, e sermos justos em relação ao próximo. E isso é a graça que faz. Não há faculdade que transforma ninguém, não há cultura familiar, por mais maravilhosas que sejam as culturas de família, não há ninguém que transforma uma outra pessoa naquilo que ela deve ser, a não ser Jesus Cristo. Ele transforma porque salva, Ele transforma porque vai junto, Ele transforma porque é Senhor, porque é exemplo, Ele transforma porque diz: jamais te abandonarei. Mas Ele transforma porque quebranta, e a gente aprende a se arrepender. Finalmente, olhar as regras da convivência cristã. A última é olhar para Jesus. Olha o que Paulo fala.
Eu não sou perfeito, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Jesus conquistou a nossa salvação. Será que Ele nos salva apenas para nos salvar? Não. Ele nos salva para recriar em nós aquilo que perdemos por causa do pecado original. Ele nos salva não apenas para nos mandar para o céu sem medo, mas para nos mandar viver nesse mundo em plena abundância. Eu vim para que tenhais vida, vírgula, vida eterna, vírgula. Vida com abundância, vida cheia da sua plenitude. Essa coisa de passarmos a vida inteira nos desculpando, eu sou assim, eu nasci assim. Aqui não tem nenhum discurso pró Jorge Amado, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, na igreja do Senhor Jesus, até pau que nasce torto não morre torto. Ele transforma, é só olhar para Jesus. Olhar só para mim vai ficar tortinho o resto da vida. Mas olhar para Jesus, aí tem transformação. Lembra da etiqueta? Na loja de Deus, a única peça perfeita é Jesus. O resto é restolho. E aí a graça age e transforma. Que bom você estar na Igreja Presbiteriana da Aliança. E é bom estarmos aqui o tempo todo. Quem sabe a gente não cria uma plaquinha, tipo assim, um colarzinho, né, com escrito. Quando um visitante entrar, você fala, eu não sou perfeito também. Seja bem-vindo. Jesus faz a obra. Eu espero que você aprenda e na vida prática você conviva comigo e eu com você, com a certeza. Eu não sou perfeito. Eu não tenho nenhuma ilusão de que posso fazer você mudar, nem você a mim. Mas quando eu olho para Jesus e você também, muita mudança acontece. No nosso jeito de ser, no nosso jeito de conviver e de fazer as coisas. E que bonito poder olhar para o apóstolo Paulo no fim da vida. E a frase mais linda que alguém pode dizer no final da vida é aquela: se der tempo de você dizer isso antes de morrer, se der tempo de eu dizer antes de morrer, conscientemente. Já imaginou que beleza? Chamar toda a família? Já pensou? Você está ali, falta 5 minutos. Pode acontecer, né? Aí você está lá, quase indo para... Você já vê o céu aberto, que nem Estevão, assim. Aí você olha para a família e fala assim, eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a fé. Agora, é só a coroa que Jesus prometeu dar para mim e para quantos amam a sua vinda. Feliz Ano Novo. Deus abençoe e que tenhamos uma convivência agradável a Deus e benéfica para sermos melhores, em nome de Jesus. Amém.